Começa mais um bloco Saúde do Homem neste Novembro Azul. E como o professor Dr. Marcos Tobias Machado já havia adiantado na semana anterior, hoje o tema é hiperplasia da próstata. Primeiro, professor, muito obrigado por me atender mais uma vez. É isso, Joaquim. Prazer, sempre bom estar aqui. Ótimo. E o que é que a gente pode falar para os nossos amigos telespectadores, para as nossas amigas telespectadoras, para todo mundo que nos vê, inclusive pelas redes sociais, sobre a hiperplasia prostática? A hiperplasia prostática é, com certeza, das afecções mais comuns do envelhecimento masculino. À medida que o homem vai ficando mais velho, né, e a partir dos 40 anos, a próstata, que é um órgão eminentemente com função de produção do sêmen, tem uma função secundária na continência urinária, mas primariamente é um órgão do sistema reprodutor, começa a aumentar de tamanho. Então, uma desregulação dentro do próprio envelhecimento humano e que, em algumas situações, esse aumento da próstata causa uma dificuldade urinária, né? A próstata é uma glândula mais ou menos do tamanho de uma noz que fica abaixo da bexiga e é atravessado pela uretra. Então, a bexiga, quando elimina, o primeiro trajeto que passa a urina depois da bexiga é por dentro da próstata, na uretra prostática. E aí segue para frente, né, para a uretra membranosa, depois a uretra bulbar e a uretra peniana e sai para o meio externo. Esse é o caminho que a urina faz. Quando a próstata cresce muito, com esse envelhecimento da idade, pode crescer para dentro da luz da uretra e apertar a saída da urina. Então, uma das coisas que acontece com o homem depois dos 40 anos é o crescimento da próstata. Em algumas situações, que a gente chama de hiperplasia prostática benigna, em algumas situações, esse crescimento da próstata é para fora da uretra. Então, o paciente não tem muitos sintomas em algumas situações. E interessante que não há correlação entre o tamanho da próstata e o sintoma. Uma próstata normal do tamanho de uma noz é 20 gramas. Ela pode ter 30, 40 gramas e ser muito sintomática, né? O jato fino, dor para urinar, urinar várias vezes ao dia, né? São os principais sintomas. E ter próstatas muito grandes, que cresceram para fora da uretra, o indivíduo não sentia absolutamente nada. Então, a gente fala que tamanho de próstata não é documento. Não dá para se guiar pelo tamanho. Mas se ele tem um aumento da próstata associado a sintomas, com certeza ele tem a hiperplasia prostática causando algum problema, né? E como é uma condição benigna, é uma condição que a gente trata inicialmente com medicação e os casos mais graves com cirurgia. A questão principal aqui também é que tanto a hiperplasia prostática quanto o câncer de próstata, que nós falamos no programa anterior, são doenças que acontecem na mesma faixa etária. Então, quando o paciente vem ao médico e a gente faz o toque, depois faz o exame de PSA, o exame de sangue, e outros exames que a gente pode eventualmente fazer, a gente quer buscar aí diferenciar se o indivíduo tem uma normalidade, quando não tem nenhum problema, ou se ele tem, que é muito comum, algum tipo de alteração, no mínimo um aumento benigno da próstata. E se não tem o câncer, obviamente, que é uma doença mais grave e que a gente trata de maneira diferente do que a hiperplasia prostática. Então, assim, um voo panorâmico bem genérico, né? É um problema que vai afetar a partir dos 40 anos, vai aumentando a sua incidência até que 80 anos de idade, praticamente quase 80% dos pacientes têm essa afecção, né? E como eu já falei, muitas vezes ela não traz sintoma nenhum. Não trazendo sintoma por ser benigno, a gente não faz nada. Tendo sintomas, aí a gente tem praticamente dois tipos de tratamento, né, com medicação, que é o tratamento inicial. Um dos tratamentos reduz o tamanho da próstata,
que a gente utiliza para próstatas acima de 50 gramas, próstatas grandes. E um outro tratamento que dilata o canal da uretra. Aí a gente usa esse outro tratamento para qualquer tamanho de próstata, né? E quando a próstata tem mais de 50 gramas, a gente usa os dois tratamentos. O dilatador de uretra e a segunda droga, que é a droga que faz a redução do volume da próstata. Então, assim, o resultado com tratamento medicamentoso é fantástico, é muito bom. O paciente, às vezes, toma muitos anos o tratamento, né? Não tem resistência a drogas, né? Utiliza por muitos anos com bom resultado. Não tem E, efeito às vezes, colateral? Ou tem? tem efeitos, são efeitos leves, Ah, né? A tansolosina, que é a principal droga que é utilizada para dilatar a uretra, tem um efeito na ejaculação, reduz o volume ejaculado. Às vezes o paciente ejacula até seco. Fala, doutor, sumiu o sêmen. é. Não, é a tansolosina que faz esse efeito, né? Porque relaxa o colo da bexiga e durante a ejaculação a urina, em vez de sair, ejaculado, em vez do sêmen, em vez de sair para frente, sai para a bexiga. E Certo. aí depois a urina. Então, é um efeito importante desse tipo de remédio. E os remédios antigos que a gente usava para dilatar a uretra, né, tipo doxazocina, dão um efeito de queda na pressão arterial. Então, quando o paciente, que é comum nessa faixa etária, ter hipertensão arterial, a gente tem que ajustar as medicações. Senão o paciente tem hipotensão postural, levanta muito rápido e fica tonto. Certo. Então, esse é o efeito dos alfa-bloqueadores. A outra classe de drogas que reduz a próstata age no metabolismo da testosterona. Então, existe aí a possibilidade, não é, todos os pacientes que têm, mas é relativamente frequente ter redução da libido, alteração do desejo sexual. Tá? E nessa situação, quando é incômodo, um problema, a gente tem que suspender a medicação. Tá? É raro a gente ter que suspender, muitas vezes é muito leve esse tipo de sintoma, não afeta a qualidade de vida do paciente. Então, são drogas com poucos efeitos colaterais graves praticamente zero, e com um resultado muito bom. O que é um resultado muito bom? Depois que essas drogas passaram a ser utilizadas, né, antes delas existirem, a gente operava todos os pacientes com hiperplasia de próstata. E hoje a gente só opera 10% dos casos. Legal. Ou seja, 90% a gente consegue acompanhar sem medicação ou algum tratamento medicamentoso. Então, esses tratamentos são muito eficientes para tratar a hiperplasia de próstata, né? E aqueles pacientes que têm infecção urinária de repetição, pedra dentro da bexiga, sangramento urinário ou insuficiência renal por causa do aumento da próstata, são cirúrgicos. São pacientes que a gente indica cirurgia, mas são casos mais raros. Legal. É isso exatamente que eu estava pensando enquanto estava falando. Então, hoje reduziu muito a necessidade da cirurgia. Com esses Exato. tratamentos, medicamentos, 90% já são tratados e têm resultado positivo. Que bom isso aí, né? É isso mesmo. Mesmo porque essa doença, ela não... É curioso, ela age de maneira em surto e remissão. Ela não vai subindo e piorando, né? A gente sabe que no inverno piora, tem algumas situações, alguns remédios ou interferências externas que podem alterar o funcionamento da bexiga, e aí o sintoma piora. Então, não é linear o desenvolvimento dessa doença. Então, por isso fica muito tempo, às vezes, tomando medicação com resultado positivo, um resultado bom. E é bom a gente falar isso, principalmente para as pessoas com mais idade, porque é muito comum em roda de pessoas com mais de 60 anos, aí o cara comentar, velho tem esse problema, tem que levantar toda noite para ir ao banheiro, vai ao banheiro toda hora, no meio do dia, quando está trabalhando, tem que parar no meio da atividade para ir ao banheiro. Não precisa disso, né? Se fizer um tratamento, melhora muito essa continência urinária, essa possibilidade de segurar, não? É bem importante o que você está falando, porque além do aumento da próstata, o idoso ainda tem o envelhecimento da bexiga, né? A bexiga é um órgão, a gente fala de capacitância, de receber, de dilatar e receber urina. E a segunda função dela é expelir a urina.
Com a idade, o colágeno vai endurecendo, vai diminuindo o colágeno, vai endurecendo a bexiga. Então, ela não aguenta mais meio litro, que é o normal. Ela vai aguentar 200, 300. Então, e o que vai acontecer? A gente produz entre 50 e 100 ml por hora de urina. Então, uma coisa que levava 4, 6 horas que ela conseguia suportar, em 2 horas ela vai estar chamando já para urinar. Então, além disso, ainda tem a hiperplasia da próstata. Duas coisas têm tratamento, tanto o problema da bexiga quanto o problema da próstata. E aí a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do indivíduo. Incontinência, então, não é necessário. Obviamente que não precisa ficar perdendo urina. Né? Na grande maioria das vezes tem um tratamento eficiente para isso. Né? O problema é que a hiperplasia prostática, quando está muito obstruída e leva muitos anos sem tratamento, pode lesionar a parede da bexiga. E aí, quando a gente quer tratar, o resultado não é tão bom, porque a bexiga não expele. Você abre o canal, deixa o canal perfeito para expelir a urina, mas a bomba, que é a bexiga, já está muito lesionada, está com uma doença muscular, que a gente fala, da parede da bexiga, do músculo detrusor, que é o nome do músculo da bexiga. Falência do músculo detrusor. E aí não expele bem a urina. Então, o chamado aí para o diagnóstico precoce, para o acompanhamento, é extremamente importante nesse problema, porque no começo não dá sintomas, às vezes um exame já mostra, olha, não está urinando tão bem quanto parece, está sobrando na bexiga. Né? Então, e idoso às vezes relata mal, reporta mal as coisas. Né? E, além disso, o idoso tem outras causas de incontinência. Né? A imobilidade, o fato dele se deslocar lentamente, se ele tem vontade de urinar, às vezes ele não chega no banheiro. Só a parte ortopédica já é um problema. Né? Além de urinar mais à noite, tem a questão do hormônio antidiurético, né? Vai alterando, então ele urina mais à noite do que de dia, né? Porque fica deitado, o coração perfunde melhor, o rim perfunde melhor, bomba melhor, então urina mais. Então, tudo isso a gente vê no consultório, né? Caso a caso. Qual é o fator mais importante que está causando sintoma urinário? Né? Então, é importante ter essa correlação do sintoma urinário com a próstata e com outros problemas. Diabetes, por exemplo, produz muita urina. Então, às vezes, sobrecarrega a bexiga. Então, tudo isso a gente tem que ver no consultório, caso a caso, para poder dar uma boa orientação. Tá ótimo. Professor, acho que hoje essa parte nós esgotamos. Se tem alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade. Sempre a mesma mensagem de procurar precocemente para a gente poder orientar. O seu caso não é igual ao caso do amigo. Pode ter alguma coisa igual, mas nem sempre é totalmente igual. Os tratamentos, não fazer automedicação, pegar o remédio do colega e tentar tomar para ver se funciona. Né? Além dessas duas outras drogas, tem outras drogas que a gente utiliza, outros tipos de tratamento. Né? Uma das drogas interessantes que a gente usa, a mesma droga que usa para induzir a ereção, dilata também a uretra. Então, o indivíduo que tem disfunção erétil associada à hiperplasia de próstata, é interessante utilizar a tadalafila, por exemplo. Então, assim, dentro desse cenário de tratamento, existe um tratamento específico para cada paciente. Então, procure o médico, e às vezes não precisa nenhum tratamento. O sintoma é muito leve e a gente sabe que não vai beneficiar com o tratamento. Tudo isso o médico tem a condição de dizer para o paciente e oferecer o melhor tratamento possível. Tá ótimo. Então, hoje a gente fica por aqui, semana que vem tem mais, ainda Novembro Azul. Já tem algum tema em mente aí que a gente possa falar? Acho super interessante a gente falar das doenças do pênis, né? Da higiene do pênis, das doenças que podem afetar o pênis, extremamente importante para os homens. Maravilha. Então, você que está nos assistindo hoje, anota aí na agenda. Semana que vem tem mais saúde do homem sobre doença do pênis. Um assunto extremamente importante. Até lá. Obrigado, professor. Até logo, até mais. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor de São Caetano do Sul, falou com você.